Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a série sobre violência contra a mulher, vamos falar sobre violência física, que é um tema que a gente já até tratou no podcast, mas que a gente vai continuar aqui no vídeo para ampliar um pouquinho. O Brasil, ele tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. A revista Época, em 2019, ela publicou com os dados do Cisnam, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, ela organizou um gráfico sobre os tipos de violência contra a mulher. E entre os tipos de violência que a revista organizou estava a violência física. E o autor do artigo destaca que um dos maiores problemas é a tolerância social a esse tipo de violência. Isso me fez lembrar o caso da minha mãe, que reunindo forças, né, ela procurou o Ministério Público da nossa cidade para falar sobre a violência que ela sofria com as filhas, e porque meu pai era um homem muito violento, ele era alcoólatra e quando ele ficava alcoolizado, ou mesmo quando não estava alcoolizado, ele era muito violento, ele nos agredia, quebrava as coisas dentro de casa. Então ela foi em busca de ajuda para que alguém conversasse com ele. E ela, depois de muito tempo, ela conseguiu ser ouvida. E quando ela foi ouvida, que relatou todo o problema que ela estava enfrentando, doença inclusive emocional das filhas, o que ela ouviu do juiz foi o seguinte: ele é teu marido e ele tem direitos. Ela saiu de lá muito entristecida, triste, mas não desanimada. E ela teve que tomar uma decisão que mudou a vida dela toda e a nossa também. Uma ela já tinha tomado, a primeira, ela arrumou um emprego, ela tinha que ter sustento. E a segunda foi quando ela resolveu que nós mudaríamos de vida. Então eu lembro que um sábado encostou um caminhão na minha casa, no portão eu olhei e vi um caminhão com alguns móveis. E eu pensei que já eram móveis novos, porque na semana anterior meu pai tinha quebrado tudo dentro de casa. E naquele momento foi que ela nos informou: hoje nós vamos embora. A gente ficou assim um pouco assustado, né? Mas a gente ficamos assustados, mas nós fomos, pegamos nossas coisas, o princípio que principal que nós tínhamos que levar, e saímos de casa. Fomos para uma outra casa que ela já havia alugado e chegamos junto com os móveis na casa. Foi assustador, mas foi a primeira noite de muitas que nós conseguimos dormir. E a partir dali a gente passou a sofrer um outro problema. Ela passou a ser vista como uma mulher separada, não era boa influência para as outras senhoras. E eu e minha irmã, como filhas de mulher separada, então nós também não éramos boas influências para as outras crianças. Eu lembro que na minha escola, e eu falei isso no podcast, que era carteira dupla, eu passei a sentar numa cadeira individual, na segunda fileira, primeira carteira, olha como eu me lembro, para que não tivesse ninguém ao meu redor, para que eu não olhasse e não fosse uma influência ruim para as outras crianças. E aí, lendo o artigo, eu lembrei que os meus vizinhos, os nossos vizinhos, porque era um bairro pequeno, os mesmos que muitas vezes nos ouviram gritar, chorar, saímos pelas madrugadas em busca de socorro, geralmente íamos para a casa da minha avó, foram os mesmos que nos fecharam a porta, nos negaram um sorriso, um bom dia, uma boa noite, porque a partir daquele momento nós éramos uma família diferente. Eu e minha irmã éramos filhas de mulher separada e minha mãe uma mulher separada. Lembrando do artigo, eu lembrei do ditado popular que fala: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Bem, a gente não mete a colher, a gente denuncia, a gente pode incentivar essa mulher a buscar ajuda, confidencialmente se possível, buscar um posto de saúde, uma ajuda emocional, a sua instituição, alguém na sua cidade se importa com você. E é por isso que hoje a gente quer terminar isso aqui falando com você, mulher. Não se cale, busque ajuda. Seja dócil sim, mas firme. Quem conheceu minha mãe sabe que ela era uma mulher muito dócil, muito meiga, mas uma mulher de grandes decisões. Obrigada a todos e até a próxima.